Maior caso de ufologia da história, que é o que a gente vai reagir. Agoeira, mano. Esse canal aqui do JJ, mano. Dizem que é bom, mano. Este é o espaço, um conceito muito difícil de ser entendido. Alguns dizem que ele é infinito, outros falam que ele é finito, porém tão grande aos nossos olhos que parece infinito. Mas a pergunta é: será que nesse mar de escuridão que nos cerca, existe outra forma de vida que não seja a nossa? Eu acho muito difícil não ter, tá ligado? Eu comentei aí uns dias atrás a respeito de vida extraterrestre. Pode ser qualquer forma de vida. E também inteligente também, né? Acredito que tenha, né? E ficou bem escuro aqui, dói no olho. Alguém sabe seres que Mas, tipo, é bem complicado não ter, tá ligado? Porque se tiver uma vida inteligente, mano, ela nem liga pra gente. Porque é como se a gente fosse as formigas deles, tá ligado? Não só de oxigênio, hidrogênio, carbono, os elementos fundamentais da vida, né? Seria capaz de, tipo, ter vida, né? Vai que algum ser vivo aí sobreviva de materiais aí como enxofre ou algo do gênero, tá ligado? Vai saber, mano. Mas, mano, acredito que tenha sim vida extraterrestre aí, velho. estão anos-luz à nossa frente e que até mesmo de alguma forma já notaram a nossa existência. Durante anos, os aliens viraram Isso aí é mentira, o caso Roosevelt. Isso aí era só um boneco do caso Roosevelt, mano. objetos de especulações das mais diversas teorias da conspiração. O Pentágono já reconheceu milhares de objetos voadores não identificados, e nos Estados Unidos, esses seres de outro planeta já fazem parte até mesmo da obsessão e da cultura americana. Porém, e se eu te dissesse que há um caso de aliens que está à frente de qualquer outro já visto? E o ET de Varginha, mano? E se eu te disser Esse que caso é algumas muito pessoas engraçado. chamam esse caso de o maior evento ufológico da história da humanidade, você acreditaria? Bom, esse caso, por incrível que pareça, aconteceu no Brasil, então se preparem, meus amigos, pois hoje estamos prestes a cobrir um dos eventos mais misteriosos do mundo, que ocorreu aqui no norte do país. Por isso, fiquem confortáveis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse cara tem uma voz bem bonita, mano. O ano era 1977. Pior que, mano, esse caso aí foi insano, mano. Ele é chamado de Luzes Incolares, mano. Mas tem outro nome, é Operação Prato, alguma coisa do gênero. Acho que é Operação Prato. Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu e os amigos meus, né, já que a gente tinha passado no terceiro ano, né, do ensino médio, nosso professor de química gostava muito que a gente apresentasse alguns trabalhos referente ao que a gente gostasse, né? Como também ele gostava do fato de ufologia e tal, aí a gente sempre apresentava, tipo, essas coisas de mistério, de alienígenas, sobre o universo, tá ligado? Eu acredito que eu ainda tenho esses materiais de apresentação, aí qualquer coisa aí eu posso estar mostrando aqui em live, tá ligado? Mas bons tempos, mano. Nas pequenas comunidades ao redor de Polares, uma ilha tranquila no delta do rio Amazonas, algo estranho estava acontecendo. As noites, antes calmas e silenciosas, começaram a ser palco para fenômenos inexplicáveis. Os primeiros relatos vieram de pequenos vilarejos e comunidades isoladas. Pessoas falavam de luzes que se moviam de maneira inteligente, parecendo procurar algo. As luzes, muitas vezes descritas como esferas luminosas ou cilindros brilhantes, aproximavam-se silenciosamente, mas os efeitos que causavam eram perturbadores.
É tipo, vamos ver essas Homens e formigas aí. mulheres começaram a aparecer com marcas inexplicáveis em seus corpos, queimaduras e pequenas perfurações, como se tivessem sido picadas ou submetidas a uma espécie de exame. O medo se espalhou rapidamente em uma comunidade tão próxima, onde todos se conheciam. E bateu aquele fogo do meu braço, né? Aquele fogo do meu braço. Aí eu fiquei me batendo na cama. Aquilo aproximava, imobilizava a pessoa e depois começava a sugar alguma coisa. Eles acreditam ter sido sangue. Era uma cidade em pânico. Pior que eu já tive uma experiência. Mano, eu juro, mano, não é coisa da minha cabeça. E depois desse dia aí, mano, eu disse, caralho, velho, existe mesmo, mano. Eu vi tipo um disco voador. Eu tava em casa, né, era à noite. Engraçado que essas coisas, na maioria das vezes, sempre aparecem pela noite, né? Mas enfim, eu vi tipo um disco pairando assim pelo céu, tava parado. Ele emitia luz, mas não emitia som, mano. Era insano, cara. E tipo, parecia que tava a uns 100 metros, um negócio assim, tá ligado? Mas eu conseguia ver só uma pontinha assim, tá ligado? Como se fosse um disco mesmo, tá ligado? Num piscar de olhos assim, mano, o bicho voou na velocidade da luz sem emitir nenhum som, mano. Foi insano, mano. E depois daquele dia lá eu disse, não, existe, tá ligado? Complicado. As notícias em que as luzes estavam atacando as pessoas tornou-se um assunto comum. Muitos afirmavam que essas luzes sugavam o sangue ou a energia das vítimas, deixando-as fracas e apavoradas. Este fenômeno passou a ser chamado pelos locais de chupa-chupa. Eu vi a luz. Aí é foda. Nessa época meus filhos todos eram pequeninos. Brasileiro é foda pra criar nome. Soltar foguete para espantar aquela nave. O delegado foi embora daqui. Muita gente foi embora com medo. Não se sabia o que eram aqueles aparelhos que vinham do céu e que estavam machucando as pessoas. Discos voadores, mano. O mais surpreendente é que moradores que viviam a quilômetros de distância um dos outros também começaram a relatar os mesmos efeitos. Pequenas marcas no corpo que variavam entre homens e mulheres. Uma delas até hoje possui esse rastro do passado em seu peito. O pânico ficou tão grande que a polícia resolveu interferir. Mas como eles poderiam ajudar com algo tão sobrenatural assim? Foi então que, sem recursos e com a população em desespero, eles apelaram para a Força Aérea Brasileira. Foi então que o capitão Bolívia Soares Nogueira de Holanda Lima, um militar experiente e respeitado, foi chamado para liderar uma missão de investigação. Essa missão foi batizada de Operação Prato, devido à descrição dos moradores que diziam que os objetos pareciam com pratos e discos voadores. Os habitantes locais estavam apavorados e muitos se recusavam a sair à noite. Nas casas de interior da região, era possível ouvir as cantigas religiosas e as orações contra aquilo que eles pensavam ser um mal maior. Outros acendiam fogueira e estavam preparados para lutarem com o que quer que aquilo fosse. O capitão Holanda pediu para que os moradores se acalmassem e se acampou com seus homens em alguma das casas abandonadas que lá existiam. No início, os fenômenos pareciam elusivos e que os moradores na verdade teriam enlouquecido. Porém, as coisas começaram a piorar quando os próprios investigadores começaram a presenciar luzes por si mesmos. Era um avião, pô. Mas imagina aí, mano, a situação dos moradores, mano. Nunca viram algo parecido com isso, tá ligado? E do nada ser atacado assim, por luz. Eu acho que os alienígenas estavam tentando fazer um experimento aí com os moradores dessa cidade aí, mano. Um dos militares voltou do mato em que estava caminhando e disse: "Eu vi uma luz naquela direção, porém a mesma luz não voltou a aparecer." Eles duvidaram dele, mas os relatos se tornavam mais e mais frequentes. E noites sem dormir, com certeza lhe renderam frutos. E foi então que o capitão notou que talvez os moradores daquela região
não haviam enlouquecido. A equipe começou a registrar fotografias e filmagens de luzes que se moviam de maneira inteligente, mudando de direção abruptamente e parecendo observar os humanos. Eles documentaram esferas luminosas, objetos em formato de disco e luzes que pareciam sondas. O capitão Holanda, cético por natureza, ficou intrigado e, ao mesmo tempo, perturbado com o que via. Enquanto os dias passavam, a equipe continuava a coletar dados, entrevistando mais testemunhas e registrando mais avistamentos. As histórias eram consistentes, luzes descendo do céu, interagindo de maneira inexplicável com as pessoas e o ambiente. Algumas testemunhas relataram que as luzes pareciam ter uma intenção, como se estivessem realizando algum tipo de exame ou coleta. Apesar da crescente coleção de evidências, o capitão Holanda e a sua equipe não conseguiram encontrar uma explicação lógica para os fenômenos. A operação, inicialmente planejada para ser breve, prolongou-se por meses. O mais estranho é que um caso que rendeu 500 fotografias, 16 horas de filmagens e 2.000 páginas de relatório detalhado simplesmente foi interrompido do dia para a noite. E a maioria desses registros foram arquivados e mantidos em sigilo pela Força Aérea. Alguns desses documentos foram revelados ao público apenas em 2008, enquanto o restante permanece longe dos nossos olhos. Em dezembro de 1977, a Força Aérea Brasileira tomou a decisão de encerrar a Operação Prato. Os motivos para o encerramento ainda são objetos de especulação. Oficialmente, a operação foi concluída porque não havia mais o que investigar. No entanto, existem teorias que sugerem outras razões, como a falta de resultados mais conclusivos, a pressão para encerrar uma missão sem respostas definitivas ou mesmo o receio de lidar com algo potencialmente fora do controle humano. A notícia É insano, cara. Cara, imaginar que um caso desse fosse acontecer aqui no Brasil, velho. Mas, pô, pro ZT vir aqui, mano, pra fazer qualquer arruaço. Mas, pô, mano, eu acredito, né, em vida fora da Terra, tá ligado? E só uma coisa que eu queria comentar. A voz desse cara é tão boa, mano, que chega a me dar arrepio quando ele começa a falar, tá ligado? Junto com a trilha sonora também, tá ligado? Que ele coloca aqui no vídeo dele. Muito bom, mano, do JJ aqui. Do encerramento da Operação Prato rapidamente se espalhou. A mídia, que já estava acompanhando os eventos com crescente interesse, reagiu de diversas maneiras. Os jornais locais e nacionais publicaram artigos sobre o término da investigação com manchetes que variavam de relatórios objetivos a abordagens sensacionalistas. Alguns veículos de imprensa optaram por explorar o mistério e o medo em torno dos eventos. Manchetes chamativas e histórias exageradas começaram a surgir, sugerindo teorias da conspiração e encontros com extraterrestres. Relatos de luzes atacando moradores foram dramatizados, e as imagens capturadas pela equipe da Força Aérea. Caramba, mano, essas fotos aí de antigamente é muito bizarro, mano. Nossa, essas fotos preto e branco, mano. Me dá muito medo, mano. Foram amplamente divulgadas, muitas vezes fora de contexto. A cobertura sensacionalista teve efeitos mistos. Por um lado, aumentou a curiosidade e a fascinação do público sobre os fenômenos inexplicáveis. Por outro, alimentou o medo e a paranoia entre os habitantes da região e o público em geral. Teorias de invasões alienígenas e experimentos secretos. Brasileiro é foda, mano. Chupa, chupa. É tipo, chupa-cu de Goianinha, tá ligado? Os caras colocaram o nome chupa-chupa, mano. Brasileiro é foda pra colocar nome nas coisas, mano. Proliferaram, muitas vezes ofuscando os relatos mais sérios e as evidências coletadas Quinta pela equipe série, de mano. Holanda. Mas será que um caso tão interessante como esse acabaria assim do dia para a noite e seria esquecido? Ouvimos muito falar em casos de aliens fora do país, mas um dos casos mais surpreendentes ocorreu aqui e ele é encerrado? Bom, para a maioria sim, mas para alguns não.
Em 1997, o capitão Holanda, já aposentado, decidiu romper o silêncio e conceder uma entrevista ao ufólogo Ademar Gavert. Ele revelou detalhes sobre a operação e as observações feitas, confirmando que ele e a sua equipe Que massa, haviam mano. presenciado fenômenos inexplicáveis. Holanda descreveu como ele e a sua equipe Chuva de meteoro. testemunharam luzes e objetos voadores não identificados. Ele mencionou que as luzes exibiam comportamentos inteligentes, movendo-se de maneira coordenada e, por vezes, parecendo reagir à presença dos observadores, exatamente como os moradores relatavam. Vai que eles só queriam se comunicar, mano. Tá ligado? Deixa eu testar essa luz aqui pra ver se eles conseguem responder. Vai que seria a forma que eles se comunicavam, tá ligado? Não tem como saber, entendeu? O capitão relatou que teve experiências pessoais muito próximas com esses fenômenos. Em uma das ocasiões, ele afirmou ter visto um objeto em forma de disco pairando a poucos metros de distância. Era uma luz azul muito forte. Ela veio acompanhando a lateral, a margem do rio oposta onde nós estávamos. Ela veio acompanhando e a gente vendo, olha ali. Olha lá, e veio. Quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Mas estava muito baixo, na altura das árvores, passando a copa das árvores. Mas uma luz muito grande, um troço enorme. Holanda confirmou que os relatos dos moradores sobre queimaduras e lesões Caramba. causadas pelas luzes eram verdadeiros. Ele descreveu marcas que pareciam perfurações e queimaduras nas vítimas, corroborando as histórias em que as luzes tinham algum tipo de efeito físico nocivo. O capitão expressou sua convicção de que os fenômenos eram observados e reais, e não podiam ser explicados por causas naturais ou tecnológicas conhecidas na época. O mais estranho é que pouco tempo depois, após conceder a entrevista, Holanda foi encontrado morto em sua residência. O mais estranho era o motivo de sua morte. Afinal, ele era um homem durão e não demonstrava sinais de que faria algo tão extremo. No entanto, a proximidade temporal entre sua entrevista reveladora e sua morte gerou muitas especulações. Alguns acreditam que ele pode ter sido silenciado por revelar informações sensíveis, embora não haja provas concretas para apoiar essas alegações. O legado da Operação Prato perdura. A história de luzes misteriosas, encontros inexplicáveis e a morte suspeita de um capitão aposentado continua a intrigar e fascinar as pessoas. O testemunho de Holanda, combinado com as evidências desclassificadas, Caramba. solidificou Colares como um dos casos mais bem documentados e misteriosos da ufologia mundial. E assim, realmente é, a mano. pequena ilha no Pará permanece um ponto brilhante no mapa dos mistérios não resolvidos do nosso planeta. Doideira, mano. Pior que esse daí da Operação Prato, tá ligado? Ou Luzes em Colares, que quando a gente foi apresentar o nosso trabalho, a gente colocou esse nome. Mano, ele foi muito bem documentado mesmo, mano. É insano o nível de detalhe que tem. Obviamente eu não vi os documentos, né? Mas do tanto de evidência que consta, tá ligado? Chega até ser absurdo uma coisa dessa ser inventada, entendeu? Tem outro caso aqui também que aconteceu no Brasil, né? Foi lá em Minas Gerais. Mano, a grande maioria, né? Fora esse aí, né? Que aconteceu aí, lá no norte, né? Tipo, a grande maioria acontece em Minas Gerais, mano. É bizarro. Mas enfim, uma coisa que eu queria comentar é que, mano, a voz desse cara é tão boa, mano, que eu me arrepiei de medo, mano. Juro pra você. Ele contando a história, meu Deus do céu, cara, tô arrepiado. O canal dele é muito bom, mano.